Ele não muda, quer dizer, Ele nos escolheu. Nós fomos gerados, Deus nos escolheu. Lá nós vimos antes da fundação do mundo. Como Ele é imutável, essa escolha não muda. Cheguei até o Senhor, me arrependi, cheguei até o Senhor, agora falhei, caí, como nós lemos em Hebreus 6, caíram, provei do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro, mas na caminhada eu caí. Quer dizer, Deus, na sua imutabilidade, jamais vai deixar que essa escolha se desfaça. Não sei se os irmãos conseguem entender. Entendeu? Porque Deus não pode, primeiro, Ele não pode mentir, Ele não pode mudar, Ele é fiel para com Ele mesmo, entendeu? Ele é fiel para com Ele mesmo. Uma vez escrito, está escrito, uma vez falado, está falado. E como Ele não tinha ninguém para jurar, jurou por Ele mesmo o que Ele estava prometendo. Não, eu juro por mim mesmo que o que eu estou falando eu vou cumprir. Ele deixou um testamento. Irmãos, o Senhor deixou um testamento para nós. Sabe o que é o testamento? O Novo Testamento. Por isso, aquela hora falando, eu pensei assim, meu Senhor, todo mundo lê Novo Testamento, mas eles acham, coisa escrita nova ali. Meu Deus, é o direito nosso, é a herança nossa. É a herança nossa. E um dos itens dessa herança não é o primeiro item, ela está relacionada à redenção, a remissão dos nossos pecados, né? Temos que ser lavados. Está dentro dessa aliança, desse compromisso, dessa promessa de Deus. Esse compromisso que Ele assumiu conosco, né? E depois deixou tudo escrito como um testamento e legado a nós. A remissão, perdão dos pecados, a reconciliação, justificação, santificação. Tudo isso são itens dados a nós, entendeu? Como um legado. Às vezes eu não consigo entender. Acho que eu não estou. Não, está perfeito. Né? Amém? Entendeu? Amém. Então você vai aqui, isso aqui é como se você estivesse lendo o testamento que o teu pai deixou para você, Valmir. Entendeu? Então é nosso, irmão, é nosso. A questão é que a gente é muito míope em relação a certas coisas na palavra do Senhor. Aí desfrutamos uma salvação meio que capenga, né? Vida eterna é para hoje. Vida eterna é Cristo. Vida eterna, a primeira epístola de João fala isso, não fala? Que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós nascemos predestinados para termos o Filho, que é a própria vida eterna. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Quando ele fala fundação do mundo, não é o mundo aqui há 6.000 anos. O mundo de outrora, se não havia qualquer partícula desse universo criado, Deus já, pelo beneplácito, Efésios fala, pelo beneplácito, pelo bom prazer da sua vontade, é uma vontade de Deus. Agora a vontade de Deus, a escolha de Deus vai ser afetada porque eu caí. Isso é ilógico, se Deus não pode mudar. E para garantir, Ele fez o testamento. Senhor Jesus. Entendeu? E dentro do testamento existe uma promessa. João, vamos lá em João. Aqui em João mesmo. João 10. Eu vou chegar aqui um pouquinho. João 10. Ó. 28 e 29. João 10. O Senhor falou assim, ó, e eu lhe dou a vida eterna. Depois ele diz assim, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então, o Senhor nos deu a vida eterna. Ele não foi eu que quis, o Senhor me deu. Porque se o Senhor não nos dá a vida eterna, jamais o homem poderia ter a vida eterna. Não sei se eu não consegue entender. Quer dizer, é algo que procede de Deus, Ele deu. É a mesma coisa que você pega um presente e dá para alguém. Procedeu de você. Se você não procede, não tem essa atitude de dar esse presente, aquela pessoa, embora queira, ele não teria o presente. Não sei se os irmãos conseguem
né? Não teria o presente. No mesmo princípio, o Senhor disse, eu lhe dou a vida eterna, entendeu? E jamais perecerão. Por isso que lá em Hebreus 13:5 Paulo falou, o Senhor disse assim, eu, Senhor teu Deus, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Então jamais perecerão. E ninguém arrebatará, vai tirar. O Senhor disse, ó, quando ele falou ninguém, se ele é imutável, ele falou, aí e a sua palavra é cumprida à risca, como está determinado e falada por ele, se ele disse ninguém, é ninguém, irmãos. Nem o próprio Lúcifer. Não, o Lúcifer tem que Hebreus 2:14. Essa é a porção dele. Quando o Satanás começar os dardos inflamados dele, mandar ele ler Hebreus 12:14, porque ele conhece a Bíblia, né? Hoje em dia todo mundo tem medo dele, mas é medo em vão. Fala lá que o Senhor destruiu aquele que tem, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. E isso, irmão, está também direcionado a nós como um legado. A derrota de Satanás, irmãos, é um direito nosso. Nós triunfamos sobre Satanás pela vitória que Cristo obteve. Em Cristo, claro, né? Não é. Se nós não tiver revestido da armadura do Senhor. Mas nós estamos em Cristo. Todo aquele que professa o nome do Senhor tem o Senhor. Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito, né? Então depois ele fala assim, ó, e eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão. Daí ninguém arrebatará da minha mão. Daí ele diz assim, aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Primeiro ele falou, olha aqui, ele fala, jamais perecerão e ninguém arrebatará da mão do Senhor e da mão do Pai. São duas mãos. Das minhas e das mãos do Senhor. Entendeu? Ninguém, não tem pecado, não tem nada. Lembra, como na nova aliança, dentro desse testamento, como um legado a nós, um dos itens, dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. É um consolo, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós descobrimos essas coisas que realmente o Senhor fez a nosso favor, o nosso relacionamento com Deus muda da água para o vinho. Entendeu? Não vai abrir margem, brecha, para você viver uma vida devassa. Ao contrário, você vai passar realmente a se santificar. Você vai aprender a amar o Senhor de uma maneira real, verdadeira. Você não vai mais disfrutar aquela salvação gangorra, sou salvo, não sou salvo, e fecha os olhos para isso. Eu vou estar em paz, Senhor Jesus. Entendeu? Nós somos muito ricos diante do Senhor. Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Aleluia. Se o Senhor é por nós, quem será? Quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Né, irmão? O apóstolo Paulo fala, né, irmão, do que nos separará do amor de Deus. Isso, nós até vamos tocar nesse assunto ali, né? Sobre o que pode nos separar do amor de Deus, Romanos, né? Romanos 8, quer ver? Romanos 8. Quer ver, irmão? Romanos 8. 8:36. Não, 8:35. Até o 39, irmão. Quer ver o que o senhor falou aqui, ó? Fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Quem? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada mais pode nos separar. Sempre lembrando,
se é uma promessa de Deus, entendeu? E tornou-se um compromisso e uma aliança, isso aqui é um item dentro dela também. Nada pode mais nos separar. Mas de repente na nossa vidinha medíocre cristã, quase sem realidade, parece que nós estamos separados de Deus. Mas não estamos. Porque é do lado de Deus isso aqui. Não é do meu lado. Nada pode me separar do amor de Deus por mim. Não é do meu por Ele. Pode ler o texto, você vai ver. Você entendeu? Do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Deus por nós. Nada pode nos separar. Então, Ele prometeu isso, que nada vai nos separar desse amor. Nem a morte, nem a vida, nada, nem a tribulação, nada. Nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. O que é as coisas do porvir? O reino milenar. Você sabia que na ansiedade, você ganhou isso e você ficou tão aflito em querer o reino que você pode deixar o Senhor de lado um pouco hoje, fica, entendeu? Poxa, o reino, e esquecer do alvo que não é o reino. O nosso alvo é Cristo, mas por termos Cristo como alvo, ganhamos o reino como recompensa. Amém. Você entendeu? Nosso alvo é o Senhor. Nosso alvo é Cristo. Por exemplo, estar no reino milenar vai ser uma recompensa maravilhosa, mas a recompensa maior é estar com o Senhor. Com o Senhor. Né? Então, graças a Deus. Uma colocação ali, você estava falando sobre o que nos separará do amor de Deus, comparando com digamos assim, ali com o filho, com a parábola do filho pródigo. Isso. Mesmo o filho tão distante, o amor daquele pai jamais se separou dele. Jamais se separou dele. E ele até esqueceu, né, das coisas do pai, foi se lembrar lá na frente, mas o pai jamais se esqueceu dele, né? Ali existe em Lucas 15 essas três parábolas: sem ovelha, a dracma perdida e o filho pródigo. Essas três parábolas de Lucas 15. O que significa isso ali? Essas três parábolas juntas. É o amor de Deus para conosco. Aí sem ovelha. Olha o trabalho. Aquela que se perdeu, ela deixou de ser ovelha? Uma vez ovelha, a sua natureza não vai deixar de ser ovelha. Nós, ao crermos no Senhor, nos tornamos ovelha. Às vezes nós se desgarramos do rebanho, mas a preocupação com o Pai é enorme. Ele deixou as 99 lá, por isso foi em busca daquela que se havia perdido. A dracma perdida, o que é a dracma? Uma moeda que a mulher perdeu. E ela ficou desesperada, vai tudo da casa para encontrar aquela dracma. Isso está relacionado ao Senhor, que muitas vezes aí o Senhor nos procura, achou, pegou de novo. Isso é o amor de Deus. E a parábola do filho pródigo. É como o irmão André colocou. Lá no mundo, o amor daquele pai por aquele filho ainda era imenso. Porque é pai, não pode mais mudar. Como é que vai mudar? Se o filho foi para o mundo, deixou de ser pai. O filho voltou para casa, virou pai de novo. Não existe essa possibilidade também. Um filho hoje, sendo filho por um novo nascimento pela fé em Cristo Jesus, nasceu de Deus. O mundo pode subjugar ele, mas ainda é o filho. Entendeu? É o filho. Só que lá no mundo ele vai sofrer, vai cometer bolota de porco. Eu não leio ali se o filho nessa época que está distante ali, se ele fala que, vamos supor, que perdeu a fé, que não acredita mais em Deus, ele está, de repente, é um momento de fraqueza que ele está falando isso, no caso, depois, a hora que ele retornar, entende-se que foi um momento de fraqueza dele ter feito isso? Na verdade é que quis experimentar um pouco o mundo, deixou a casa paterna, né? A casa paterna entre aspas, né? Hoje a igreja, você não deixa a igreja para ir para o mundo. A igreja, de uma vez introduzida, você vai sempre estar nela, que a igreja é o corpo, né? A igreja não é o espaço, né? E às vezes por você perder o contato com o Senhor, você começa a se alimentar das coisas do mundo. O mundo começa a satisfazer você, entendeu? Mas é por falta de comunhão com o Pai, por falta da presença do Pai. Aí as pessoas veem a questão do desviado. Não, ele perdeu a presença do Pai. Aí você tem que ver Gálatas 5, que fala que o cristão começa a praticar obras da carne. Obras da carne. Porque nós temos carne. Entendeu? Então você pode
praticar obras da carne. Nós somos humanos, temos a natureza humana, né? Então nós precisamos realmente estar em comunhão com o Senhor para que realmente nós estejamos sempre na casa paterna. O que é a casa paterna? A presença de Deus, a presença do Pai, estar junto com o Senhor. Você entendeu? Por isso que o Senhor, na sua grande e infinita misericórdia, ele, na era do reino, ainda a maioria dos seus filhos não estão preparados para assumir o governo juntamente com o Senhor, por essa falta de realmente estar vivendo uma vida digna junto com o Pai, né? Está ali se alimentando com o Pai, junto com o Pai, e aí crescendo, amadurecendo. Quando o Senhor voltar, tem direito à herança, né? Caso contrário, não tem direito à herança. Do reino milenário, né? Do reino milenário. Nós estamos falando da herança do modo geral aqui, na nova aliança, como um item à vida eterna, né? Que a garantia dela está relacionada com a nova aliança, né? O compromisso que Deus assumiu conosco, né? Mas nenhum filho se perde, você não acha? Quando nós vimos ali em Hebreus 6, aquilo tem que ficar muito claro. É impossível se uma pessoa que experimentou o dom celestial e os poderes do mundo vindouro, e a boa palavra de Deus, e caiu, é impossível renová-lo novamente para o arrependimento. Fosse assim, jamais um cristão voltaria a receber a salvação de Deus se ele caísse na história. Primeiro, se perder, seria Pedro. Lá. Entendeu? É a palavra do ex-pai, né? Ex-filho. Ex-pai e ex-filho não tem, né? Ex-pai e ex-filho. 1 João, amor e graça. Vamos ver, nós estamos vendo aqui o negócio de amor e graça. Nós somos salvos, né, pelo amor do Senhor. Epístola? É primeira epístola. 4, 9 a 10. Olha aqui, ó. Sempre lembrando, irmão, quando nós lemos a Bíblia, é como um testamento a nós, dado a nós. Um legado, um direito, né? É nosso. Então fala assim, ó. 1 João 4, 9 e 10. Fala assim, ó. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então isso é um legado, é um direito. É aquela questão, eu não estava colocando esse ponto. Você tem uma herança, teu pai deixou, mas você não usa. Você não quer. Mas é tua, porque você nasceu daquele pai. Quer dizer, teu pai deixou aquilo para ti, mas você deixou. Então hoje acontece que a maioria dos filhos de Deus é assim, ó. Não, eu não quero, mas é filho. E tem outros que não, eu usufruo daquilo que ficou como herança para mim. Meu pai morreu, deixou para mim a direita, eu vou gastar, eu vou andar de carro, humanamente falando, né? Eu vou gastar tudo, deixou dinheiro, vou aproveitar, é meu, entendeu? No mesmo princípio, como o Senhor deixou como né, uma herança para nós, um testamento, é nosso. Então, ó, e um dos itens, um desses legados, né, um desses que se tornou um legado nosso, é que Deus enviou seu único Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Isso está dentro do testamento. Não sei se os irmãos conseguem entender. Mas vamos supor assim, irmão. Tipo, se a pessoa teve uma experiência com Deus, tá? E daí ela foi por esses outros caminhos. E nesse meio tempo ela disse que não acreditava mais em Deus. Aí depois de um tempo ela voltou. Isso quer dizer que ela já tinha se convertido desde a primeira vez? Já. Mesmo ela negando ali naquele tempo? Exteriormente o homem pode blasfemar, murmurar, palavras obscenas, pode falar qualquer coisa. E dizer que não crê é uma coisa mais simples do mundo. Entendeu? Mas eu particularmente, uma pessoa que genuinamente creu, ele não vai dizer que não creu. Ele pode até estar fraco lá no mundão, mas ele não vai dizer que não crê, mas que não crê em Deus, não crê no Senhor, não. Eu, por exemplo, eu conheci o irmão André. Eu, quando conheci o irmão André, eu era um ateu convicto. O irmão André era um como é que é, um cristão desviado, né? Mas ele falava de Jesus para mim. Mas nós era companheiros, nós saíamos por todo lugar. Mas o irmão André nunca negou a fé. Ele tinha o Senhor. É que ele não estava na casa paterna. Consegue entender? Essa é a experiência da maioria dos filhos de Deus. Essa situação que eu coloquei é que a pessoa na primeira vez não teve uma pode não ter né? Pode não ter nascido de novo, mas eu creio que se a pessoa confessou que Jesus é o Senhor, ele confessou e acabou. Genuinamente ele não vai negar, não vai mais negar, né?
Não vai. Entendeu? Porque aqui, ó, quer ver no versículo 10 aqui, diz assim, ó. Nisto consiste o amor, consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. Aqui, ó, aqui já está dando. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Então tudo se inicia nele. Nós vamos entender isso, é nele. Não é por nós, gente. Nós não temos capacidade nenhuma. A única coisa que nós podemos fazer é receber isso. Não é obra nossa. Sabe quando eu falo obra de Deus? Se inicia nele, entendeu? Desenvolve nele e termina nele. Nada tem a ver conosco, entendeu? Então quando ele fala assim, ó, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Eu fui salvo porque eu aprendi a amar a Deus. E eu amo a Deus. Aí fui salvo. Não. A salvação iniciou em Deus. Deus é que nos amou. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no momento que eu criei, todas essas promessas se tornam minhas. Agora é minha, é um direito. Tudo que o Senhor prometeu é para mim, é para nós, irmão. Acabou. Então aqui é que nós aprendemos a viver por meio do Filho de Deus. E não porque nós amamos a Deus, mas porque Ele nos amou primeiro, né? E enviou seu Filho como propiciação. Ó, outro item dentro da aliança. Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor não veio cobrar o pecado nosso em nós. O que nós teríamos para pagar esse pecado? Ele cobrou em Cristo. Ele cobrou em Cristo. Lembra que nós começamos lendo aqui Atos 4, 12. E nenhum outro nome é dado nos céus, da terra, entre os homens, não importa que sejamos salvos. Pedro está falando do Senhor. Entendeu? Então a salvação ela se começa com Deus. Ela foi escolhida por Deus, predestinada por Deus, preparada por Deus. Tudo é por Deus. Nada procede de nós. A única coisa, quando o Senhor apresenta essa bandeja, você dizer o que é. Pronto, acabou. Se tornou tua. Agora, na tua caminhada houve vales, você desceu, mas houve um momento de montanha, é outro detalhe. Entendeu? Todo cristão tem momento de vale. Quantas vezes no dia você nega o Senhor? Várias. Todos nós negamos. Entendeu? Todos nós, durante o nosso dia a dia, quantas coisas nós estamos intertidos com tantas outras coisas que não é o Senhor. Entendeu? Ou negar o Senhor seria apenas abrir a nossa boca, eu não quero mais saber. Negar o Senhor é pelo simples fato de eu deixar o Senhor de lado e tentar fazer as coisas ao meu modo, é negar o Senhor. Você entendeu? Mas nem por causa disso. Lembra que nós lemos, eu sempre tenho que estar lembrando da palavra. O Hebreus 8, dentro dessa aliança, um dos itens, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia. O que é iniquidade? Fazer as coisas fora do padrão de justiça de Deus, fazer as coisas fora da justiça de Deus. Resumindo, fazendo as coisas quando não vivemos por meio de Cristo. Deus ainda usa de misericórdia para com essas atitudes nossas. Porque se o Senhor não usa de misericórdia, não outro. Né? Acontecia que nem os 14.700 lá. Lá era olho por olho, dente por dente, né? Agora, graças ao Senhor, há uma nova aliança. A era mais boa de o homem viver entre Deus e o homem é de Cristo para cá. É de Cristo para cá. Porque Cristo como propiciação, o que é propiciação, irmão? O que é propiciação? A propiciação do Senhor é o que o Senhor fez, ele apaziguou a ira de Deus. É apaziguar a ira de outro. Por exemplo, de repente o Valmir está irado. Viram? Aí eu chego e apazigo. Valmir, o que Jesus fez como propiciação pelo nosso pecado, aplacou, apaziguou a ira de Deus. Acalmou Deus. Senhor Jesus. Então, irmãos, e você já imaginou se não fosse dessa maneira aí,
Louvado seja o Senhor. Lá era olho por olho, dente por dente. Fez, pagou, né? Então os irmãos viram aqui, né, que não foi nós né, que amamos o Senhor, mas Ele que nos amou, né, e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. E o outro item aqui, irmão, por exemplo, louvado seja o Senhor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, o Paulo falou assim, que pela graça, aqui nós vimos o amor, que foi o amor do Senhor que nos salvou. É pelo amor, o amor do Senhor. E o amor do Senhor também é um amor imutável. Esse amor que o Senhor tem por nós não vai mudar por causa da minha atitude para com Ele. Minha atitude tem sequela, tem correção, sempre lembrando isso, que eu ainda preciso prestar conta com o Senhor no tribunal, na volta do Senhor, todos nós. Mas eu posso chegar dentro do tribunal apenas receber um elogio do Senhor, servo bom e fiel. Como eu posso ainda ter que prestar conta com o Senhor. Não, entendeu? Pelo pecado, pela salvação ou condenação. Essa prestação de conta no tribunal de Cristo nada tem a ver com isso. O tribunal de Cristo para o seu povo é a prestação de conta para recebermos um elogio e entrar no rosto do Senhor no milênio, ou recebemos, entendeu? Onde o Senhor dirá, servo mau, negligente, servo, né, que enterrou o talento, ata ele de pé e mão, lança nas trevas. Ou receber do Senhor essa advertência e ser punido nas trevas com choro e ranger de dente. Então o tribunal é para isso, entendeu? O tribunal de Cristo visa sermos recompensados ou disciplinados no mundo vindouro, nas trevas, choro e ranger de boca. Amém? Então o Senhor fala assim, ó, que Efésios 2:8 ele diz assim, 8:9, pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Então você é salvo pela graça. Ó, vamos ver aqui, ó. Quer dizer, uma vez salvo pela graça, é salvo pela graça. Efésios 2:8. Agora você não precisa sustentar essa salvação pelas obras. Mas, né? Aí ele até ficaria contraditório. Ó. Ele diz assim, porque pela graça, Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Outro item, não é por nós. Salvação é pela graça. Mediante a fé. Mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Meu Pai amado. A salvação mediante a graça é pela fé, e isso ainda não vem sequer de nós, é dom de Deus. E ela não vem de obras para que ninguém se glorie. O que é dom? Dom é presente. Na Bíblia, se você ir lá no grego, dom é um presente que o Senhor te dá. Está dentro do testamento. É teu. Pega, usa, desfruta. Tem direito. Eu paguei, eu fiz tudo, realizei tudo. Deus está dizendo assim. Mas você fica aí naquela de achar que o que eu fiz não é suficiente para você. Ah, Senhor, mas eu tenho fraqueza, eu erro, eu falho. Não se preocupe, meu. Um dia você vai estar semelhante a mim. Senhor Jesus, porque se você chegar na eternidade, você vai ver que na eternidade a Nova Jerusalém, que é a composição do povo de Deus, todo mundo estará igual a Deus. Em vida e natureza, perfeitos, santos. Porque houve o entrar de Deus em nós e houve uma transformação nas nossas vidas. Do homem nos tornamos um novo homem, criado segundo Deus. Não criado à imagem, à semelhança de Deus como em Gênesis. Agora é criado segundo Deus. Lá o homem não tinha Deus dentro dele. Agora, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fomos criados segundo Deus. Agora Deus está em nós, nos tornamos filhos de Deus. Você entendeu? Então aqui ele fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Daí lembrando lá em Romanos de novo, Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça
já não é graça. Agora, quer ver? O Evangelho de João 1,17. Evangelho de João 1,17, amor. Quer ver? Olha aqui, ó. 1,17. Vamos ver. Aqui, o que o Senhor falou aqui, ó. O 16 e 17. 16 e 17. Ó. Louvado seja o Senhor, Deus dos nossos. Senhor Jesus, diz assim, ó. João, Evangelho de João 1, 16 e 17. Ó. Porque, ó, todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então todos nós temos recebido graça sobre graça por meio de Jesus Cristo, que trouxe a graça veio até nós. A lei foi dada em forma de mandamento, antiga aliança. Nova aliança, a graça e a verdade chegaram até nós por meio de Jesus Cristo. Então nós temos recebido essa graça sobre graça. Essa graça sobre graça. E Efésios 2:21, irmão, Efésios 2:21, quer ver, irmão, só para os irmãos verem aqui um versículo que tira muita dúvida também. Perdão, é Gálatas 2:21. Aqui, como nós temos recebido, nós podemos anular essa graça de Deus no nosso viver. É essa questão que a Carol estava perguntando, né? De repente, lá para o mundão, e satisfazer, negar o Senhor, é anular a graça de Deus na nossa vida. Segundo Coríntios 5 também nós já vamos ver lá, fala isso, né? Aqui o Senhor falou assim, ó, não anulo a graça de Deus. Quando ele fala, ele está falando da experiência dele. Ele fala assim, eu não anulo. Mas existem pessoas que anulam a graça de Deus na sua vida. E nós temos recebido graça sobre graça. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quer dizer, eu não posso anular a graça de Deus. Se eu acho que eu sou justificado, sou justo, aceito por Deus, mediante a lei, quer dizer, mediante obras. Lei não é só a lei anterior. Tudo aquilo que eu estabeleço para mim viver é uma lei. Cristo morreu em vão. 1 João 4, que nós lemos lá, 9, que o Senhor mandou seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Isso é não anular a graça de Deus quando vivemos por meio de Jesus. Entendeu? Então, se eu sou justificado mediante a lei, quer dizer, por obras, eu anulo a graça e Cristo morreu em vão. Quer dizer, aí eu vou lá em Hebreus 10, eu tô expondo o Senhor à vergonha, à ignomia, à vergonha, e eu estou profanando o sangue da aliança. Estou tornando comum e o sangue da aliança. É como se o Senhor não tivesse morrido por mim, e como que o Senhor fez por mim não é o suficiente. Eu tenho que dar minha ajudinha. Você entendeu? Para nós ganharmos essa questão da vida eterna, nada tem a ver conosco. Irmão, claro que existe um outro detalhe que nós não estamos tocando aqui. Depois nós precisamos desenvolver nossa salvação. Aí vem a nossa cooperação, de buscarmos, santificarmos, entendeu? Mas hoje nós estamos tocando nesse assunto para não misturar muito, para ver que realmente nós temos, entendeu? Essa questão. Aqui em que vem Coríntios, irmão, 2 Coríntios 5, vamos ver aqui, ó. Senhor Jesus. 6. 2 Coríntios 6. Então, mas primeiro vamos ler o 5:21. Nós vamos entender. 5:21. Ó, 5:21.
Aquele, ó, que não conheceu o pecado, nós sabemos que foi o Senhor, né? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, nós fomos feitos justiça de Deus quando nós fomos postos em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele, para que em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não é justiça própria. Sempre remontando Isaías 64, 6, né? 6 lá, 64, 6. A justiça nossa para Deus não tem valor. É trapo e é imundo. Então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ó. E nós, na qualidade de cooperadores, Paulo está falando com ele, também vos exortamos, não recebais em vão a graça de Deus. Não receba em vão. Porque nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E graça sobre graça veio até nós. E ela não foi dada como foi dado a lei. Por meio de Moisés foi dada a lei. Elas vieram, chegou até nós, porque Cristo veio até nós. Não apenas como homem, mas ao ressuscitar, tornou-se o Espírito vivificante, voltou a nós como outro Consolador e entrou em nós. Esse é o outro Consolador, irmão. Senhor Jesus, que chegou até nós e entrou a nós. 1 Coríntios 15, 45 está lá. O Cristo em ressurreição, o último homem segundo Adão, tornou-se o Espírito vivificante, quer dizer, Espírito que dá vida, o Espírito da realidade. Amém? Viu, irmãos, é coisa maravilhosa, né? Amor e graça. Louvado seja o Senhor. E se for as horas, né? Tem bastante coisa para nós compartilhar, mas amém. Toda hora nós. Senhor Jesus. Amém? Amém.